Salve, salve, meu povo! 2023 maravilhoso, delicioso para todos vocês. Que esse ano seja um ano fantástico, um ano maravilhoso. Que você possa realizar muita coisa nesse ano. Tudo aquilo que em 2022 não deu para fazer, 2023 vamos para cima, vamos rebentar. E aqui eu já estou começando o ano rachando também. E hoje nós vamos ter uma live super legal, com um convidado super bacana. Nós vamos falar hoje sobre inflamação, sobre imunidade. Ó, o cara já está na parada aqui. Já vou chamar o Dr. Flávio Ferreira, médico imunologista. Vamos lá? Se tiverem de dúvidas, já podem perguntar, porque o homem é fera. Pensa num cara fera. Feliz 2000. Muito Olá, obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Ô, nós combinamos a cor da blusa? você Que viu? isso? É a mesma frequência. Cara, que impressionante. Me deu até um arrepio Pois é, nas né? costas Tantas agora, meu. cores e a gente está igual, né? Esse é um bom sinal, que a live vai ser um sucesso. Estamos na mesma frequência. Coisa boa. Então, eu estava falando agora aqui para os nossos telespectadores, que hoje a gente vai falar sobre um tema super legal. Eu acho que para começar o ano, em termos de saúde, talvez assim, entre aquelas primeiras coisas que a gente tem que falar sobre inflamação, tem que falar sobre imunidade, e nada melhor do que trazer aqui para a gente um médico especialista na área, Dr. Flávio Ferreira, estudante aí também da área de neurociências, adora a parte de terapia, curte ozonoterapia. Assim, ó, gente, eu vou falar para vocês, porque o cara é meu amigo, tá? De todos esses títulos que eu falei agora aqui, o título mais importante, com certeza, é ser meu amigo. E assim, uma pessoa com um coração gigantesco, com um instinto de doação, de transbordo, que é o que me conquistou como pessoa. E assim, ó, Flávio, cara, só posso dizer obrigado por você estar aqui hoje com a gente. E aí já aproveita, já que eu já dei o embalo aí um pouquinho falando sobre você, dê as tuas boas-vindas também. Olá, pessoal. Feliz 2023 para vocês. Um ano de muita satisfação. Eu considero a satisfação uma grandeza maior que a felicidade. Porque a gente pode ser satisfeito com o que a gente é, né? Nem sempre com o que a gente tem. E é mais importante ser satisfeito com o que a gente é do que com o que a gente tem. E é uma coisa que se perde ao longo da vida, esse conceito, né? E vamos resgatar isso hoje aqui. Mas primeiro eu quero falar do Júlio. Ele é meu amigo, acima de tudo, né? A gente se conheceu. Esse cara é uma sumidade e muito humilde, né? Uma vez ele viu uma publicação minha e fez um comentário, e depois eu vi uma dele, e aí nós acabamos ficando amigos. Eu fui em Curitiba, conheci pessoalmente, conheci a família dele, enfim, né? Mas, profissionalmente, ele é neurocientista, ele é nutricionista, ele é fitoterapeuta clínico, né? E ele ensina muita gente, muitos profissionais de saúde. Eu mesmo aprendo muito com ele, né? Ele me socorreu num momento delicado da minha vida, que eu precisava de um apoio também na parte terapêutica. Ele fez isso para mim. Então, enfim, nós temos uma grande amizade aí. E como gratidão, a gente quer trazer para vocês hoje essa nossa live, falando sobre inflamação, sobre imunidade, sobre comportamento, que é muito importante isso, tá? Eu quero começar com alguns conceitos. Você me permite, Júlio? Bom, conceitos Manda de bala. internet, tá? Mas olha que legal. A inflamação é uma resposta a uma infecção ou uma lesão tecidual que ocorre para quebrar mecanismos, micro-organismos ou agentes irritantes e para fazer uma reparação tecidual. Então, a inflamação não é só para matar micro-organismos, micróbios, né? Essa é uma das funções imunológicas, mas uma das funções da inflamação é equilibrar o organismo como uma resposta. Então, a inflamação, de certa maneira, ela tem o seu fator positivo quando equilibrada, porque ela vai trazer uma resposta necessária a uma agressão, seja ela de micróbios ou seja ela de irritação por alguma questão. Então, por exemplo, você está lá, botou a sua mão na chapa quente, já tirou na hora.
né? Aquela dor daquele momento é uma inflamação aguda, né? E nós vamos falar depois dessa diferença de inflamação aguda e crônica. E mais um conceito bem legal, olha só. Uhum. A inflamação é uma síndrome. Você sabe o que é síndrome? É um conjunto de sinais e sintomas. Conjunto. A inflamação é uma síndrome que tem alterações imunológicas, bioquímicas e fisiológicas, que aumentam o fluxo sanguíneo, a permeabilidade dos vasos sanguíneos, o recrutamento de células brancas e de mediadores pró-inflamatórios. Uhum. Vou dar um exemplo prático. Por isso que fica Vou dar um exemplo quente, né? prático. Quando você faz exercício físico moderado, você tem um processo pró-inflamatório. E isso aumenta a sua imunidade. Olha que interessante. Né? A reparação tecidual, o anabolismo, ele vai se dar no sono, mas provocado por uma inflamação. Né? Então, eu vou repetir, a inflamação, como processo equilibrada, ela é necessária à vida, né? Como uma forma de defesa e Uhum. equilíbrio. E aí ela se mistura junto no conceito de imunidade, né? Que imunidade o que é? É proteção e equilíbrio. Essa é a melhor definição que existe para a imunidade hoje. Proteção e equilíbrio. Por quê, pessoal? Olha que interessante, já vou passar a bola para o Júlio, mas existe umas substâncias chamadas citocinas. São moléculas bem pequenininhas, menores Uhum. do que as células. E essas moléculas é que fazem a conversa entre as células. E sabe o que é interessante? A neurociência explica isso, né? As mesmas moléculas que conversam com o sistema neurológico, psíquico, conversam com a parte endócrina e conversam com a parte imunológica. Eu vou dar um exemplo. A pessoa passou um nervoso e teve herpes. Ponto. Isso é o que se fala. Vamos agora Uhum. converter isso numa linguagem científica, que é a proposta da nossa live, porém simples. A pessoa teve um pensamento, uma questão energética. Pensamento é energia. É neurônio conversando um com o outro. Biofótons. E isso, lá no sistema límbico, vai ativar a adrenalina lá depois na adrenal, que é um hormônio. Então, vamos lá. Sistema neuropsíquico, ligou endócrino, adrenalina, que foi lá no baço e contraiu o baço. Diminuiu a fabricação de anticorpos. Diminui a resistência para esse herpes. Então, olha que interessante. E o contrário também. Se a pessoa ela tem uma febre, por exemplo, porque um micróbio entrou nela, lá na outra ponta do comportamento ela vai querer se isolar. Então, ela não quer se isolar por uma questão emocional. Ela quer se isolar por uma questão biológica, de alterações bioquímicas, tanto da sua imunidade, né, as citocinas de inflamação, como da parte endócrina. Sobe cortisol, altera uma cascata de hormônios, e isso faz uma alteração comportamental. Então, eu quero costurar isso tudo para vocês de uma feita, dizendo tudo isso, que muitos dos distúrbios que nós julgamos, e muitas vezes com auto-julgamento, pior ainda, psiquiatra, fala, não tem um jeito e tal. Às vezes tem uma questão biológica, inflamatória envolvida, e que você não conhece, e que a gente hoje quer trazer um pouco dessas luzes para vocês aqui, tá bom? Então, Júlio, eu quis dar essa introdução assim, inicial para chutar a bola para você. Cara, você é incrível. Você passa as coisas de uma forma muito simples, sem que seja simplório. Quer dizer, um simples que é compreensível. E aquilo que o meu professor falava, né? O Mário Sérgio Cortello falava para a gente na aula, ele dizia assim, ó, se você não puder explicar o que você está pensando para sua avó, não é a avó que é ruim, é você que não está sabendo explicar direito para ela, né? Você sabe que essa questão inflamatória é uma questão assim que as pessoas me perguntam assim, até com bastante frequência. Situações que eu pego no meu dia a dia, assim, que são bem comuns, né? A pessoa está com 38 graus de febre e ela me pergunta assim: será que já é o caso a gente usar um antitérmico? Eu digo: não, não faça isso, o seu corpo está reagindo, ele está trabalhando. Esse recrutamento das células, dos glóbulos brancos que saem ali do teu sangue, que vai lá para o tecido que está lesionado, ele precisa de dilatação, ele precisa de estamina.
E aí, o que, que a gente vê hoje, né, Flávio? Que é muito triste, na verdade. A gente tem medicação super legal, a gente tem fitoterápico super legal, só que a maior parte dessas coisas é usada de maneira indiscriminada. Indiscriminada. Qualquer pessoa pode ir numa farmácia hoje e comprar um anti-inflamatório, comprar um antibiótico e tal. E às vezes o uso disso é que acaba piorando as coisas. O exemplo que você deu da herpes é um exemplo muito característico. Esses dias eu atendi um paciente que o filho dele está com Covid, deu positivo para Covid. Covid é um vírus. E o que, que ele deu? Ele deu amoxicilina para o filho. Eu falei, cara, antibiótico para vírus não vai adiantar nada. A não ser que seja por recomendação médica, que ele já tenha percebido o aparecimento de alguma bactéria, aquela coisa toda. Então não é assim a pessoa usar de qualquer jeito, usar de qualquer forma. E o duro é que às vezes isso acontece muito com crianças pequenas. Eu vejo muito isso acontecendo. Eu sempre falo, a nossa temperatura corporal ela varia durante o dia. Né? A gente aumenta e diminui a nossa temperatura. Quando chega lá no finalzinho do dia, e você vai medir a febre de uma criança, e dá 37 graus e meio, isso nem febre, não é? A gente tem que tomar um cuidado muito grande em relação a isso. E ó, uma pergunta que o pessoal fez aqui, ó, e eu já quero, com certeza, tem duas perguntas, uma delas se repetiu várias vezes e a outra eu vi pelo menos uma vez. A primeira pergunta, e aí eu já vou jogar a bola para você, porque eu sei que tem que responder isso aí, que é assim, ó. Primeiro, pós-Covid, eu tô cheio de dor, tô cheio de inflamação, tô cheio de não sei do que, tô cheio de problemas de imunidade pós-Covid. Segunda pergunta, processos inflamatórios, a pessoa perguntou aqui, processos inflamatórios podem aumentar, podem deixar mais sensível o receptor de dor? Bola para... Eu vou responder de baixo para cima. Sim, processos inflamatórios acidificam o sangue, principalmente inflamação crônica, que a gente vai falar já. Essa alteração do pH para acidez, ela altera a conexão entre os neurônios pelas moléculas, não só a citocina, as outras moléculas também. Isso piora a dor. Então, a dor é sim um processo inflamatório, né? Na verdade, a inflamação é um conjunto de informações, né? O ser humano, ele vive de informação. Né? Informação, por definição, o que que é? É o conjunto de dados devidamente organizado que faz uma diferença na vida de algo ou alguém. Vou repetir. Informação é um conjunto de dados devidamente organizados que faz a diferença na vida de algo ou alguém. Ok? Então, uma dor, por exemplo, é uma informação. A pessoa está com dor, ela vai encolher o membro, né? E vai até piorar a dor em outros lugares, porque é uma inflamação de lesão, né? Então, veja bem, a inflamação de uma forma geral, e aqui eu já quero falar da inflamação crônica, aproveitando, né? Dizendo o quê? Que o que acontece na inflamação crônica? É uma inflamação morna, ela não é quente, mas o que acontece? Tem um monte de substâncias nocivas circulando pelo corpo, radicais livres, minerais que não deviam estar lá, alguns metais, enfim, alterações de metabolismo que vão fazer com que essas substâncias tóxicas, elas vão estar circulando pelo corpo. Então, o que acontece? O sistema imunológico, ele é ativado na inflamação crônica, porém, não tem uma reação real, não tem uma infecção para ele combater, mas ele vai ligar informações de defesa. E se essas informações de defesa atacarem você mesmo, aí pode surgir as doenças autoimunes, ok? Lúpus, artrite reumatoide, fibromialgia, hoje é considerada uma doença autoimune, né? Diabetes, tireoidite de Hashimoto, né? Vamos lembrar que a nossa imunidade ela tem que estar num ponto de equilíbrio. Se ela funciona para baixo, o sistema imunológico é hiporreator. Se ela funciona em exagero, o sistema imunológico ele é hiperreator. Então, a artrite reumatoide, espondilite anquilosante, todas essas doenças reumatológicas, elas são exageros da imunidade. Por isso que a imunidade tem que ser modulada. Alergia é exagero da imunidade. Olha que interessante esse conceito. E agora, trazendo isso para as questões de Covid. Na verdade, o que nós temos no Covid é uma síndrome pós-proteína spike.
tanto do Covid mesmo, como da Uhum. vacina do Covid. Tá? É uma síndrome pós-proteína Uhum. spike, que em algumas pessoas pode ativar demais a imunidade, e aí você pode ter tendência a doenças autoimunes, etc., tromboses, enfim. E em outras pessoas pode deprimir a imunidade. Por quê? A proteína spike ela não morre, ela fica lá assim, ó, sinalizando. E ela fica chamando linfócitos T e vai gastando eles. Pessoal, o que mata vírus não é anticorpos, é célula. Anticorpos não são glóbulos brancos. Vamos aprender bem. Anticorpos são proteínas. É igual um brigadeiro, você tem os granulados em volta. Aqueles são anticorpos. Anticorpos têm duas funções: neutralizar vírus, para não deixar entrar na célula, e chamar glóbulo branco. Só. E memória. Então, o anticorpo tem duas funções: neutralizar e chamar células. Anticorpos não mata vírus. Isso é uma afirmação. O que mata vírus é células NK e linfócitos T. E a inflamação, na sua fase inicial, ela estimula a imunidade inata também, aonde estão as células NK. Então, tem muitas pessoas que têm Covid, né? Eu tenho uma teoria pessoal que a gente pega Covid toda semana. Eu devo estar com um hoje, né? Que eu estou meio Uhum. gripadote aí. Só que a maioria vem assintomático ou vem com formas atípicas, né? Então, o que acontece? As pessoas nessa síndrome pós-proteína spike podem ter sintomas variados. Então, aqueles que têm mais, que foram mais para baixa imunidade, vão ter mais infecções, vão ter Covid mais vezes. Eu tenho um paciente aqui no consultório que fala: nossa, depois que eu tive Covid, me vacinei, eu já tive mais 3 meses. Eu tive herpes, eu tive dengue, eu tive pneumonia. Então, essas pessoas, elas deprimiram a imunidade com a proteína spike. Agora, aquelas que desenvolveram quadros de doença autoimune é porque a imunidade exagerou. Então, nós temos as para baixo e as para cima, né? E tem o processo inflamatório. E o processo inflamatório tem que estar equilibrado, porque vocês lembram o que eu falei lá? O processo inflamatório ele envolve alterações imunológicas, bioquímicas e fisiológicas. Então, não é só a imunidade. A imunidade é a base de tudo, a gente sabe disso. Mas tem que estar vendo isso aí. Então, a inflamação, no processo geral, aguda e rápida e resolvida, ela até é benéfica. O que não pode é a inflamação ficar crônica, e aí ela pode fazer as doenças crônico-degenerativas, né, que são inúmeras, né, tanto ósseas Uhum. como neurológicas, como, enfim. Né, mas é muito importante entender isso. Então, esses primeiros 20 minutos iniciais, nós estamos falando sobre processo inflamatório, essa biologia. Mas eu quero que você leve hoje esse conceito daqui. Uhum. Imunidade tem que estar equilibrada. Nem hiporreativa, nem para baixo e nem para cima. Eu falo que imunidade é igual feijoada. Não pode ter sal demais e nem sal de menos. Imunidade é igual sogra. Não pode ser vizinha e nem morar no exterior. No meio do caminho, entendeu? Então é bem interessante essa definição de equilíbrio. O que você acha, Júlio? Cara, eu acho top demais. E essa conversa tá indo para um rumo que eu tô gostando muito, porque além de te ouvir, eu tô aprendendo pra caramba, e eu acho que isso é muito significativo. Antes da gente continuar, gostaria de pedir assim para as pessoas que estão acompanhando a gente, em primeiro lugar, dedo no coraçãozinho, taca o dedo no coraçãozinho aí embaixo, curte a live, porque assim você diz para o Instagram que o que a gente está fazendo aqui é super legal. Então, mete o dedo aí. Segunda coisa, se você está recebendo esse conteúdo de graça, né? Dois profissionais que pararam as suas atividades para entregar um negócio de graça, eu acho que é no mínimo, o mínimo que a gente tem que fazer é mandar essa live para umas 2 ou 3 pessoas. Se elas vão ou não vão escutar a gente é outra história. Mas você tem que estar com a tua consciência aí bem tranquilo. Quero ver coração subindo aí, galera. Vamos lá. Assim, ó, uma coisa que o pessoal está me perguntando aqui, e isto é da minha área especificamente,
que é a alimentação anti-inflamatória. Muita gente me pergunta o que é que eu devo colocar na minha alimentação para que ela se torne anti-inflamatória. Realmente tem muita coisa que a gente pode fazer, mas o mais importante não é colocar, é tirar aquilo que está fazendo mal para a gente. Por exemplo, a coisa mais inflamatória que existe hoje é açúcar refinado. Eu tenho batido nessa tecla, eu tenho um vídeo meu que está batendo 4 milhões de visualizações hoje, e estamos em cima para dizer, moçada, açúcar aumenta pH, deixa a gente mais ácido, açúcar refinado. Veja, açúcar refinado é diferente de glicose, que é diferente lá das frutas, dos açúcares que a gente tem nas frutas. Tá? É outra coisa, é açúcar refinado. Segunda coisa que acidifica demais o nosso corpo, os temperos prontos que a gente tem. E a gente coloca muito molho pronto em tudo, coloca muito tempero pronto em tudo. É interessante que a gente possa resgatar da nossa mãe, da nossa avó, da nossa... Sabe, um pouco dessa coisa do cozinhar, de você preparar comida para você mesmo, usar temperos que sejam frescos. Hoje mesmo eu estava explicando numa aula como que isso acontece, né? Quando uma pessoa pega, por exemplo, frutas, folhas verdes, e lá nas folhas verdes ela tem a vitamina B9. B9, que é o metilfolato, extremamente importante para o nosso corpo. Todas as células do corpo precisam de vitamina B9. Então eu pego isso tudo lá na folha verde. Aí você vai em casa e pica a folha verde e cozinha a folha verde. Tchau, vitamina B9. Foi embora, não tem mais metilfolato. 70% dele foi para a lata do lixo só porque a gente saiu dessa condição natural nossa de consumir as coisas um pouco mais cruas, né? Então, açúcar refinado, temperos prontos, carne queimada demais, pão queimado demais. Quando você faz aquela torradinha em casa e fica aquela casquinha preta ali no pão, aquilo ali é uma substância que se chama AGEs. AGEs significa produto de glicação avançada. Glicação avançada. Tem um processo de glicose, essa glicação gruda nas hemácias e literalmente inviabiliza que essa hemácia leve, por exemplo, as proteínas, os minerais lá para as células e também o oxigênio. A gente fica sem energia, a gente fica sem potência. Comer tarde demais. Gente, tem gente, ó, a gente está gravando agora 19h21, né? Aqui no horário de Brasília, 19h21. Tem gente que vai comer às 8, 9, 10 horas da noite. Isso é altamente inflamatório para o corpo, não faz sentido a gente ter esse tipo de comportamento. Só que as pessoas não sabem disso. Álcool, extremamente inflamatório. Quer tomar sua cervejinha, quer tomar sua taça de vinho? Cara, tá tranquilo, tá de boa. Não é uma coisa de sangria assim desatada. Mas à noite, você tá dando um tiro no pé. É à noite, inclusive, que o nosso sistema imune está trabalhando mais, que a gente está maturando as células, está produzindo células. Aí o cara vai lá e toma vinho à noite, toma cerveja à noite, regaça com o sistema todo, né? Sal refinado. Sal... Gente, existe um sal hoje no mercado que você pode comprar que significa que tem mais de 80 substâncias nele, que é o sal integral marinho. Se você só trocar o sal refinado pelo sal integral marinho, você já muda uma porrada de coisa na sua vida. Se você só tirar o açúcar refinado, você já muda um monte de coisas. O que a gente pode pôr como anti-inflamatório? O açafrão é maravilhoso para isso. O gengibre é maravilhoso para isso. Os temperos em geral que você tem em casa, o alecrim, a cebola, o alho, todos eles ajudam a controlar os níveis de acidez do corpo. Então eu sempre falo assim, ó, o meu lema de vida é descasque mais, desembale menos. Quanto mais a gente puder pegar da natureza, do jeito que está lá, né, mais a gente vai melhorando o nosso perfil. Bom, doutor Flávio, uma pergunta interessante aqui também, né? A alimentação ajuda bastante para que a gente possa ter os níveis inflamatórios do corpo mais controlados. Mas as pessoas sempre pensam a inflamação como aquela inflamação que você falou agora, que é quando a gente bate e faz a inflamação. No entanto, existe uma inflamação chamada inflamação de baixo grau, que ela está pegando sempre o corpo inteiro e está pirando o sistema imune. Fale um pouquinho sobre isso. Então, a inflamação, como eu disse para você, é um conjunto de informações. Como eu disse aquela hora, é um conjunto de dados devidamente organizados que faz a diferença na vida de algo ou de alguém. Então, as substâncias bioquímicas, imunológicas e fisiológicas não são só células.
Isso é interessante. Todo mundo, quando fala em imunidade, pensa em glóbulos brancos. Meu, é muito mais do que isso. Né? Envolve barreiras, a pele, a saliva, a acidez do estômago, as mucosas, moléculas, as citocinas, interleucinas, interferons, e as células propriamente ditas, uma constelação de células enorme. Então, quando essa resposta ela é orquestrada de uma forma equilibrada, como se fosse uma orquestra, o resultado é positivo. Agora, quando é igual uma orquestra sem afinar, ela não vai tocar num tom diferente, você não vai ter uma resposta positiva. Né? E isso Boa acontece comparação. bastante na inflamação crônica. Como eu disse há pouco tempo, a inflamação crônica, ou também chamada inflamação silenciosa, né? Ela, por exemplo, que faz o colesterol depositar nas paredes dos vasos. É inflamação crônica, né? Porque o colesterol vai tentar, ele é um álcool, na verdade. Ele vai tentar pavimentar as artérias que estão inflamadas. O que acontece? Quando a gente está inflamado, os nossos vasos sanguíneos por dentro tem tipo um azulejo, chama endotélio. E quando inflama, esse endotélio começa a fazer um monte de buraquinhos. E aí o colesterol vai lá para tapar esses buraquinhos. Olha que interessante. Né? Só que se isso é demais, com o tempo vai fazendo as placas de ateroma. E aí você vai tendo uma calcificação dessas placas, um enrijecimento, um endurecimento desses vasos sanguíneos, e aí você vai ter alterações bioquímicas e fisiológicas. Uma pressão alta, um derrame, um AVC, né? Uma irrigação do rim não muito boa, enfim. Então, ou questões cerebrais, né, dando alteração até de comportamento, que nós já vamos falar sobre isso. Mas isso tudo está ligado à inflamação crônica. E eu concordo com o professor Júlio sobre isso. É muita questão alimentar. Né? Por exemplo, quem gosta de arroz queimadinho, igual eu vi aí, gosta de pão queimadinho, meu, você está comendo carbono. Você está comendo carvão. Não, o carvão é até bom, porque limpa o sangue, mas você está comendo hidratos de carbono, queimaduras, você está comendo coisas queimadas, isso pode te prejudicar muito. Entendeu? Eu sou adepto da nutrigenética, isso eu faço pessoal, eu uso muito dieta do tipo sanguíneo, eu sou tipo B, sou dos filósofos, né? Então, eu como tipo B, por exemplo, eu não posso comer frango. Eu adoro, mas eu não como. Caqui, eu gosto. Né? Sabe o que eu estava vendo outro dia, professor Júlio? Eu não sei se isso é verdade, mas diz que a carne de porco ela é muito inflamatória porque ela é muito parecida com a carne humana. Não sei. Escutei falar isso outro dia e diz que quando a gente come carne de porco é como se a gente tivesse, tipo assim, com um corpo diferente e vai haver uma resposta inflamatória fazendo isso. Né? Então eu escutei falar, não sei, temos que dar mais sobre isso, mas né, é uma coisa. Agora, por exemplo, a nutrigenética, o que ela faz? Ela vai fazer com que você coma coisas que são compatíveis com a sua genética. Aí você vai ter uma resposta pró-inflamatória positiva daqueles alimentos. E não uma resposta anti-inflamatória negativa. Porque quando a gente fala em anti-inflamatória, dá a impressão que é uma coisa boa, mas não é. As prostaglandinas, os leucotrienos, a liberação exagerada de histamina, entre outras, interleucinas, vão fazer com que haja uma degeneração de tecidos no seu corpo. E às vezes não é na hora, às vezes leva anos. Né? Esse Você não vê? Às que é vezes o você fala assim, problema. nossa, aquele vozinho, e até bem de 2 anos para cá, nossa, como afundou. É porque aquilo é um processo que vem vindo ali já há um certo tempo. Né? E somado aos hormônios das carnes de granja, né? Coisas que são colocadas nas rações dos animais. Você já para pensar que o ovo de galinha que você come, na verdade é um óvulo, não é um ovo, que não é germinado. O que tem naquela gema é o que a galinha comeu na ração? O que será que ela comeu? Né? A gente sabe que muitas vezes é inviável a gente ter um sistema de vida de só ovo caipira, leite integral, mas dentro do possível você comer as coisas
mais naturais, né, possíveis, e, e na temperatura, eu tenho uma amiga minha que ela pratica o crudivorismo, eu acho muito interessante, né, não sou adepto, mas acho legal, ela fala assim, eu só como coisas que não queimam minha boca e que não esfriam, né, então ela come tudo cru, Que massa. e diz ela que fez muito bem para ela, tal, mas são questões particulares. Não estou defendendo essa técnica porque eu nem conheço, mas tem o seu fundamento na questão das verduras, dos tubérculos, das raízes que a gente come. É porque é na forma crua que a informação da vitamina, da proteína, do sal mineral vai fazer efeito. Gente, sais minerais têm carga elétrica. O cálcio, por exemplo, é mais 2. Já pararam para pensar nisso? Por que o médico fala para você, nutricionista, coma vitaminas e sais minerais? Porque, por exemplo, a mitocôndria, que é uma unidade de energia nas células, ela é ativada por cálcio, em altas doses. Outra coisa, os glóbulos brancos são fabricados dentro dos ossos, na medula óssea. Glóbulos Uhum. brancos não são fabricados no baço e nos linfonodos. Eles são amadurecidos no sistema linfático. Mas a fabricação é dentro do osso. Ou seja, tem que ter um grande aporte de cálcio e colágeno no seu osso para que ele tenha uma boa fabricação de glóbulos brancos. Mas a pessoa toma refrigerante, água com gás, gaseificada artificialmente, entope de café, come coisas ácidas, o que vai acontecer? O sangue vai acidificar, ficar cheio de radicais livres. E para tentar equilibrar por um sistema chamado tampão, ele vai tirar cálcio dos ossos. Por isso que os idosos quebram os ossos com mais facilidade. O pH do sangue deles é mais ácido. Então fica aquela pergunta: caiu e quebrou a perna? Ou quebrou a perna e caiu? Né? Porque estava ali. Então, a questão alimentar, ela é fundamental para que você possa ter uma vida maravilhosa, uma vida de equilíbrio. Não existe a melhor dieta. Existe aquela que você pode fazer aonde você está com os recursos que você tem. Né? Entendeu? Então, Concordo. se eu moro no Nordeste, aqui só tem cabrita. Ótimo! Coma cabrita com outras coisas, entendeu? Que tem aí. Então, é um exemplo, né? Agora eu quero falar para vocês de uma coisa muito importante. Sim. A questão intestinal e cérebro. Tá? Eu acho que isso tem a ver com nutrição, tem a ver com neurociência e tem a ver com imunidade. Então, o que acontece? O nosso cérebro, ele é derivado do mesmo folheto embrionário que o intestino. E isso pode fazer uma inflamação por espelhamento. Tá? Olha que interessante. E o nosso intestino se comunica com o cérebro por 3 vias. Gravem isso. Não é só células. Tá? Absorveu mal, saiu do intestino pela corrente sanguínea, foi para o cérebro, inflamou. Ok. Então, a primeira via é as células. Segunda via é citocinas. Citocinas são moléculas inflamatórias que saem do intestino pela corrente sanguínea e vão inflamar o cérebro. E a terceira via, bem polêmica, é o nervo vago. Que todo mundo fala que o nervo vago, ele sai do cérebro e estimula as vísceras. Não. Ele é o contrário É o também. contrário. Então, ele tem uma estimulação Uhum. intestinal que vai fazer também uma estimulação do cérebro, né? Ô, Júlio, a moça falou que travou. Para mim tá normal. Tá normal para você, né? Normal. Normal. Então, o que você come é uma informação. E essa informação, ela vai provocar outras informações. E essas informações, elas podem alterar o seu comportamento. Então, autista, fibromialgia, depressão, vários quadros
TDAH, TDAH. são melhorados com uma dieta que diminui a inflamação. Olha que interessante que eu estou falando, né? Então, quando fala assim, o intestino é o segundo cérebro. Mas hoje você aprendeu por quê. Então, eu vou repetir as 3 vias. Via de células, pela corrente sanguínea, via das citocinas e via do nervo vago. Isso é um conhecimento que pouca gente sabe. E nós estamos dando para vocês de lambuja. Tá? Com muito carinho por vocês. Então, é muito importante porque isso, como eu disse lá no começo da live, tira a gente do julgamento. Muitas vezes nós julgamos uma pessoa, como ela se comporta, ou nós nos julgamos, eu não consigo sair de um looping de pensamentos intrusivos, mas é porque você está inflamado. Esse intestino está inflamado. E isso vai repercutir no cérebro. Né? Eu também sou terapeuta quântico de formação, então eu trabalho muito, quando eu posso, e o paciente permite, com as frequências quânticas, né? Então isso ajuda bastante também, que são estimulações biofísicas, né? Entendeu? Então, pessoal, existem formas de equilibrar, e a forma alimentar é uma delas, né? Qual que é a diferença de comer e se alimentar? É muito simples. Comer, você põe qualquer coisa para dentro. E alimentar é quando você se alimenta de maneira consciente. Você sabe o que você está colocando para dentro. Eu coloco aqui, eu quero homenagear uma amiga minha que deve estar nos assistindo, a doutora Emília Pinheiro, que é uma terapeuta maravilhosa, que é a mãe da nutrigenética no Brasil, portuguesa, conterrânea minha. E ela fala algumas coisas muito legais que eu tento praticar. Primeiro, eu tento dormir com um jejum de 4 horas. Por quê? Senão um sangue que ia precisar para construir tecidos está ocupado lá na digestão. Né? Fora que a putrefação intestinal é bem maior. E fruta, tentar comer só até as 16 horas, para que essa frutose depois não vire uma glicose aí, principalmente para quem tem tendência diabética. Né? E sempre que você for comer uma fruta, uma espécie. Não é bom ficar evitando devido ao excesso de açúcar. Isso eu aprendi com a doutora Emília. E eu procuro seguir isso com grande sucesso. Né? Mas, enfim, é o que eu disse aquela hora. Você faz o que você pode, aonde você está, com os recursos que você tem. Eu e o Dr. Júlio temos bastante conteúdo nas nossas redes sociais. É só você ver, tem vários vídeos falando de tudo um pouquinho. Né? Então, assim, o ser humano é dinâmico. Não existe mais essa de você ver uma fórmula para a pessoa o ano inteiro. A pessoa muda. Então, eu aqui no consultório, eu vou avaliando o paciente de acordo com o que ele vai mudando. Então, às vezes, o tratamento em 2 meses muda. Vou dar um exemplo. Um exame que ninguém faz, de fezes 3 amostras. E às vezes a pessoa tem giardia. E pode acontecer da giardia ou da ameba não pegar numa amostra só. Que uma amostra só você pode pegar mais vermes. Lombriga, né? Solitária. E a giardia e a ameba não são vermes. São protozoários. E elas podem inflamar o intestino e inflamar o cérebro. E ninguém imagina isso. Mas, enfim, são ideias que eu estou te mostrando aqui hoje, Dr. Júlio. E por quê? Se você está inflamado no intestino, você vai direcionar a sua imunidade também para aquela região. E pode fazer falta em outros lugares. Porque a imunidade ela vai para onde você está mais inflamado. Então, é muito importante entender isso. Agora, essa questão que ele falou há pouco, da alimentação anti-inflamatória, isso é fantástico. Então, é isso que eu queria contribuir aqui com vocês, né? Fica essa sugestão da nutrigenética, onde eu posso fazer uma live com o Júlio só sobre isso. Né? A gente podia fazer, né? Então, acho que seria bem legal. Tem 2 perguntas que eu quero responder aqui e quero que você siga o raciocínio aí comigo para ver se você, aquilo que a gente terapeuticamente trabalha, bate com o que você está pensando aí também. Pergunta que fizeram ali, acho que umas 5 vezes. Água com gás, ele é ruim para a saúde? Eu vou responder da seguinte forma.
Pensa que quando você está respirando, você está colocando para dentro, o seu corpo está implorando para que você coloque oxigênio para dentro. E o que o seu corpo está doido para mandar embora? Gás carbônico. Agora pega a tua água com gás e olha no rótulo dela qual é o gás que tem lá na água. A gente chama a água com gás de água carbonada, é por um motivo, porque o gás que tem lá é o gás carbônico. Aí eu devolvo para você, assim, para você que me perguntou agora, né? Faz algum sentido você pôr para dentro uma coisa que o teu corpo está alucinado para botar para fora? Não faz sentido nenhum. Então, assim, a água com gás, na minha opinião, eu que sou da parte de nutrição clínica, eu, se pudesse, tiraria de circulação totalmente. Por quê? Quando a gente vai fazer o consumo, sei lá, se comer uma carne, por exemplo, né? A primeira fase da digestão, ela é uma fase ácida. Né? Você vai liberar ácido clorídrico, o ácido vai desnaturar as proteínas e tal. Quando chega no duodeno, esse quimo ácido vai receber uma carga de bicarbonato de sódio que veio lá do seu pâncreas para zerar isso e um pH baixo, que estava de 3,5, 4, vai para 8. Quando a gente usa a água carbonada, o bicarbonato não consegue neutralizar a acidez dele. Então, ele continua ácido até o final, né, do seu intestino. É por isso que quem trabalha com ozonioterapia é inimigo de gás carbônico, porque ele faz exatamente o efeito contrário. Tudo aquilo que o ozônio constrói, o gás carbônico destrói. Então, na minha humilde opinião, comer rápido demais, a gente engole gás bastante, acaba consumindo gás demais. Tomar essa água com gás, tomar refrigerante, tomar... É complicado isso, sabe? Assim, se você não puder tirar totalmente, pelo menos tire um pouquinho. Segunda pergunta que apareceu aqui pra gente, em relação à obesidade. Hoje o tema, essa semana, né, eu tenho falado bastante sobre obesidade, e a pergunta é, obesidade tem a ver com inflamação? Tem tudo a ver com inflamação. Obesidade é inflamação. Tá? A partir do momento que a gente está acima do peso, nosso IMC passou ali de 25, a gente já está no sistema de sobrepeso. E só para as pessoas terem uma ideia, antes da pandemia, 2 anos atrás, o nosso Conselho, né, Regional, Federal de Medicina, junto com outros órgãos, foi medir, para a gente ter uma ideia de quantos brasileiros a cada 10 estavam acima do peso. Antes da pandemia, nós estávamos na marca de 6 brasileiros adultos acima do peso para cada 10. Saiu de novo em março desse ano a nova estimativa. Agora somos 7. Ou seja, os esforços que a gente está fazendo aqui para dizer, moçada, pratica mais exercício, cuida do sono e tal, a indústria está vencendo. A indústria do adoecimento está vencendo. Vamos virar esse jogo. Isso só depende da gente. Não depende de, quem vai falar? Gente, só depende da gente, tá? E aproveitando o ensejo, um espectador aqui nosso perguntou sobre fator de transferência. Gostaria que você, que é o baita especialista na área, explicasse o que é o fator de transferência, onde que surgiu esse negócio e de que maneira esse fator de transferência pode ajudar a gente a modular o sistema de Bom, imunidade. primeiro eu quero voltar no gás carbônico. Né? O outro nome do gás carbônico é ácido carbônico. Tá? Só para vocês entenderem, o CO2 ele também se chama ácido carbônico. E ele é um grande produtor de radicais livres, que inflamam o nosso organismo. As melhores águas com gás que existem são aquelas que são gaseificadas naturalmente na fonte, com gases, com outros tipos de gases, e o pH maior que 8 e engarrafada em garrafa de vidro. Tá? Essa água com gás é boa. Mas que o gás vem da natureza. Aqui no Brasil é difícil de achar. Mas existem algumas fontes que têm água gaseificada com outros gases também, além do carbônico, cujo pH é alcalino, acima de 8, e com minerais. Então, essa água com gás é legal. Agora, essas gaseificadas artificialmente, é o que eu falei para você. Você pode ver, os idosos têm bastante osteoporose e eles adoram a água com gás. Né? Então, é importante isso. Então, eu queria falar sobre isso. Outra coisa, obesidade. Existe uma substância que as células de gordura liberam, chamado adipocinas. E as adipocinas, elas são citocinas que elas inflamam outros tecidos. Por exemplo, a relação da obesidade com a asma é essa.
A gordura, ela vai liberar adipocinas que vão pela corrente sanguínea para os pulmões e vão inflamar esses pulmões. Olha que interessante. Então, o que a gente tem que perceber? Sempre o equilíbrio. E o que é a gordura, né? São colchões de defesa em volta dos órgãos. O seu corpo, por alguma razão, até emocional, se sentiu agredido na metafísica. Então ele vai fazer colchões em volta. Por isso que a gordura intervisceral é isso, é uma tentativa de proteção dos órgãos contra trauma. Por isso que no processo de emagrecimento, a terapia comportamental, cognitiva é importantíssima, para que você comece uma ressignificação no seu cérebro. A Bíblia fala, o verbo se fez carne, e isso acontece no sistema límbico. É lá que o teu pensamento vai virar neuropeptídeo, que vira matéria. E a antroposofia explica isso de uma forma muito bonita. Tá? Então a gente já filosofando aqui agora, que eu sei que o professor Júlio adora filosofia e eu também. Né? Mas vamos lá. Fator de transferência, eu conheci em 2019. Né? Eu até estou tomando, que eu estou gripado hoje, né? Então estou tomando esse aqui, que é de ação rápida. Não vou mostrar a marca, porque eu, como médico, não posso falar. Mas o professor Júlio e algumas pessoas da minha equipe podem. Isso. Em 20 anos de imunologia, eu nunca vi algo tão interessante como os fatores de transferência. E os fatores de transferência, eles são informações imunológicas. Olha o nome, Transfer Factor, fator de transferência. Nos Estados Unidos, o PDR, que é o Physician's Desk Reference, o livro dos médicos, você não pode prescrever nada se não tiver naquele livro. O primeiro produto é o fator de transferência. É maravilhoso. Então, o que é isso? Vamos lá. Você já viu na natureza que o pintinho, quando nasce, ele vai comer minhoca, larva, verme, e não morre. Porque algo o imunizou. E isso veio da gema do ovo germinado. E esse algo se chama fator de transferência. Foi transferido a imunidade de milhares de gerações para trás, de forma gratuita, para aquela nova criatura. E nós, mamíferos, também temos isso no colostro. Olha que interessante. Professor Júlio, você sabia que o colostro de todos os mamíferos é igual no quesito fator de transferência? Da baleia ao morcego. É igual na questão dos fatores de transferência nesse fator comum. Então, o que acontece? A For Life, que é uma empresa americana, ela conseguiu transformar uma junção desses dois, do fator de transferência da gema do ovo germinado e do colostro da vaca, e fundiu isso e fez uma forma de nanotecnologia. É 10 a menos 9. E isso traz apoio à imunidade. Apoio. Olha o termo que eu estou utilizando. Ou seja, existem fatores de transferência que são para os exageros e existem fatores de transferência que são para as falhas, entre outros. E é um complemento de tratamentos convencionais incrível. E o mais legal, vocês terapeutas que nos assistem, psicólogos, nutricionistas, podem prescrever. Olha que interessante. Vocês podem prescrever isso, né, juntando ao vosso tratamento, agregando valor ao vosso tratamento e fazendo a diferença na vida das pessoas que vocês estão atendendo. Ou você quer consumir, eu consumo isso aqui sem estar doente todo dia. Né? A NASA usa fator de transferência. O Ministério da Saúde Pública da Rússia usa fator de transferência. Tem o selo kosher, né, lá do Oriente. Então, assim, é reconhecido. Está no Brasil já
há alguns anos já, desde 2012. Eu utilizo, comecei a usar no meu filho, para quem não sabe, eu tenho um filho que foi atropelado quando tinha 4 anos, e hoje ele tem 20 e está tirando carta de motorista, graças a Deus. Mas foi uma luta muito grande, que eu conto essa história. Tem nas minhas lives, enfim. E o João, em 2019, tinha um pouco de nistagmo ainda, os olhos dele ficavam assim, né, quando ele virava para o lado, e em 15 dias de fator de transferência, isso fez uma mudança na vida dele, sumiu o nistagmo, a acne melhorou. Então, eu não posso falar disso dos meus pacientes, que eu indico, mas eu posso falar da minha experiência pessoal, tá? Então, o fator de transferência, ele é uma informação que manda informações orquestrando a imunidade, ou seja, aonde está demais, freia, aonde está a menos, né, ele vai fazer uma estimulação, mas sempre modulando isso. E hoje, aqui no final da live, eu vou deixar depois um contato da minha equipe, que trabalha com imunidade sobre isso, e o professor Júlio vai deixar também como vocês, via ele também, atingirem isso. Né? Porque, assim, é legal, mas sempre é bom ter uma orientação de quem entende, né? De quem tem competência para estar apoiando vocês, né? Porque o produto realmente é muito bom e faz uma grande diferença. E ele faz o quê? Modula a inflamação. Ou seja, o fator de transferência não é só para a questão física, ele ajuda muito na questão comportamental. Então, imagine uma pessoa que tem depressão. E essa depressão tem hipotireoidismo junto, diabetes, obesidade, um monte de processos inflamatórios que estão ligados à imunidade. Se eu melhoro a inflamação, eu melhoro a imunidade, consequentemente eu melhoro o comportamento. Então, entenda bem, às vezes o paciente, né, com um monte de medicação lá, um monte de coisa, você pode fazer uma diferença na vida dessa pessoa, né, com um fator de transferência, e você como terapeuta, independente da sua área. Você pode ser cromoterapeuta, aromaterapeuta, né, o que você quiser, você vai poder ajudar essa pessoa. Professor Júlio, você permite que eu fale do meu livro rapidinho? Tá. Mas com toda certeza, já estava com a próxima Para os pergunta que era aqui embaixo, terapeutas era e para exatamente qualquer isso. um, esse é o Humano Imune. É um livro que eu lancei no Brasil. E aqui nós temos as 29 práticas de terapias integrativas, explicando uma por uma como elas melhoram a imunidade. Então aqui fala de reiki, chantala, dança circular, aromaterapia, cromoterapia, fator de transferência e como eles aumentam a imunidade. E no final tem uma surpresa, as referências científicas. Então, para você que trabalha como terapeuta, como profissional da área da saúde, uma ferramenta maravilhosa. E ele começa no começo falando sobre conceitos de membrana celular, informação, imunidade. Você que gostou hoje da nossa live, tem bastante coisa aqui, ó. Aqui no Brasil, agora já está em vários lugares, na Amazon, na Americana, a POD Editora, ó, POD, né, é o lugar mais fácil de você comprar, Humano Imune. Tá? Então, a minha contribuição para a humanidade. O professor Júlio também tem livros que eu sei, né, que vocês já viram, né, aí. Tem como você mostrar, professor, seus livros? Então, aí fácil. Eu tenho, eu tenho poucos aqui que estão na minha mala lá, mas são 15. Imaginaram? 15. Eu tenho um, ele tem 15, né? Então, enfim. Mas olha que interessante. E esse livro traz embasamento para você, inclusive para fator de transferência. Como você utilizar, o que fazer e tal, né? Eu quero passar para vocês aqui o telefone da minha equipe que trabalha com imunidade. Tanto a equipe de terapia como a equipe, né? Outra coisa, quem se interessou, quiser consulta online comigo, se você falar que você me viu na live, vai ter desconto, tá? Eu Tá adoro bom? essa palavra. Então, olha só, o telefone está colocado aí, ó, 92, 18 é o código, 18, que aqui de presente 18, 92, 000, 38, 48. Vou repetir. 18,
92 000 3848. Conversar com o Kleber. Kleber trabalha me auxiliando muito. Nossa, é uma pessoa incrível. Um dia eu quero que você faça uma live com ele, Júlio. É um cara que manja muito também de terapias, é um cara incrível. Quero aqui edificar ele. Quero edificar o Domingos também, José Domingos de Oliveira, que é a pessoa que me apresentou os fatores de transferência. Gratidão, também é um terapeuta que sabe muito de imunidade. Quero aqui, se ele estiver nos assistindo, quero dar os parabéns para ele por ter a coragem de trazer isso para o Brasil, né? Tem Anvisa, tá? E no Brasil ele entra como suplemento. Isso não é um remédio. Eu estou vendo as pessoas escreverem, eu quero esse remédio. Não é um remédio. O professor Júlio, fala como as pessoas podem depois entrar em contato com você sobre o fator transferência também, né? Podem chamar você pelo teu Instagram, não é? Pode, eu vou deixar aqui na live, no descritivo da live, vou deixar o teu telefone, vou deixar o contato aí para aquisição dos fatores de transferência. E quem quiser se orientar, só perguntar tanto para o Flávio quanto para mim, que a gente te passa o que precisa. Daí cada caso a gente tem que dar uma olhada, porque são casos específicos, né? O pessoal está perguntando Serve. aí, TDAH serve? Serve. Autismo serve? Serve. Doença autoimune? Serve. Olha que A gente legal, só não pessoal. usa Ao em vivo quem para é vocês humano verem. Ó. suprimido. Esse aqui é o mastigável. Pastilha mastigável. Ó. Muito bom. Ele é mais rápido. Esse que eu tenho aqui é com base no zinco, é o Plus. Esse é o que eu uso, né? Para o meu dia a dia. E o mastigável eu também uso para os meus pacientes quando eu preciso pegar mais forte, fazer uma reação mais rápida. É ele que eu uso. E o que você falou é real, é verdadeiro. Quando a gente pensa na ideia de remédio, parece que o nosso corpo já entra em estado de defesa, né? Ele é um suplemento alimentar e pode ser consumido por qualquer pessoa. As únicas pessoas que não podem consumir são aqueles que são imunossuprimidos, a não ser que estejam sendo acompanhados por um médico. Todo o restante pode mandar bala aí. Tá? Eu vou deixar aqui, para quem está perguntando, para esclerose, a gente usa bastante, porque diminui a inflamação. Vou deixar aqui na live, depois no descritivo da live, tá? Para que vocês entrarem, acabou a live, vai ficar gravada, clica lá, já manda para um monte de gente, já curte, manda para um monte de gente. Eu vou deixar o contato do Eu Flávio aqui quero reiterar também, uma para coisa quem que é quiser. muito importante que vocês mexam com isso com responsabilidade, tá? Então, tem muitas pessoas que trabalham com isso, mas assim, poucas equipes têm a orientação que nós temos, que nós damos para vocês. Então, assim, tanto eu quanto o Júlio, a gente integra, né, essas informações para te ajudar a entender. As nossas equipes, né, vão te ajudar. Então, procure ter informação de qualidade, né? Então, isso é muito importante. Já caminhando aí para os 4 minutos finais, eu quero expressar aqui a minha gratidão, principalmente a você que nos assistiu, né? Você que nos faz. Eu quero dizer para você que quando a gente fala para vocês, a gente aprende muito, porque a gente aprende um com o outro, eu com o Júlio e com a gente mesmo. Eu tenho um canal no YouTube chamado Humano Imune, é o mesmo nome do livro, Humano Imune. E às vezes eu vejo vídeo meus lá e falo, nossa senhora, eu não sabia isso. Eu mesmo gravei há um tempo atrás e a gente está sempre aprendendo. Então, ter essa humildade de que a gente não sabe tudo e que ser humano é ter essa humildade de perguntar, né? Porque quando você pergunta, você tem informação. A gente faz a diferença na vida das pessoas e a gente edifica vidas através dos nossos princípios e valores. Então, é muito importante que você... E o professor Júlio, ele é um cara dos que eu mais conheço que tem princípios e valores. Não só profissionais, mas como vida, né? Então, pessoal, gratidão. Sou muito grato a você, Júlio, pela confiança. E estamos aí para outras lives vindouras. Flávio, só tenho gratidão, porque parar o seu tempo, eu sei como você é uma pessoa procurada aí, e parar o seu tempo para trazer um pouco de informação de graça para todo mundo, é porque isso vem do coração, isso não vem do bolso, com toda certeza. E eu penso igualzinho a você. Eu acho que quando a gente transborda, a gente está fazendo o nosso trabalho
e ajudando pessoas que estão à nossa volta, usando as redes sociais, que têm um alcance gigantesco. A gente teve uma média aqui de 200 pessoas vendo a gente. Imagina, cara, quando eu dava aula para 300 pessoas no ano. A gente tem 200 pessoas numa live, né? Então, isso só tenho realmente a agradecer. Obrigado por tudo e com certeza você vai voltar, hein? Tenho certeza que você vai voltar. Pessoal, então, ó, curte, compartilha, salva essa live. Faça a diferença na vida de uma pessoa que você sabe que precisa dessas informações, ok? Gratidão. Valeu. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Boa noite.